aí dentro do contexto de Idade Moderna, e dessa vez a gente vai sair um pouquinho do aspecto político e econômico e falar de um movimento que revolucionou a questão cultural da Europa da Idade Moderna, que é o Renascimento. Para a gente entender a emergência desse movimento, a gente precisa começar por um contexto histórico. E a gente precisa analisar o conjunto de mudanças que a Europa passou, principalmente ali da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, primeiro ponto, a gente já abordou em aulas anteriores a respeito do renascimento urbano e comercial, sobre como que, nesse contexto, principalmente como reflexo das cruzadas, a Europa volta a se abrir para o comércio com o Oriente, principalmente, né, ali por volta do século XII, XIII, que se intensifica no século XIV. A gente falou um pouco sobre a ascensão da burguesia, essa classe que surge agora e é uma classe que vai sobreviver principalmente das atividades comerciais. Então, há um grande fluxo de riqueza entrando dentro da Europa nesse contexto. A gente viu também a crise do século XIV, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a fome e as revoltas camponesas, que também vai mudar um pouco a maneira como o europeu se relaciona com o espaço dentro dos feudos e dentro das cidades, e também um questionamento ao teocentrismo medieval. Eu falei com vocês lá na nossa primeira aula sobre Idade Média, sobre o forte controle que a Igreja Católica exercia sobre as mentalidades, sobre o saber científico na Idade Média, e como que isso vem sendo questionado. A gente tem que lembrar que a ida, né, das pessoas para as cidades faz com que, pouco a pouco, parte dos europeus se desvencilhe um pouco daquele controle excessivo da Igreja Católica. Inclusive uma frase, né, o ar das cidades liberta. Então, o sentimento de maior liberdade, de maior autonomia que as cidades condicionavam a esses habitantes, faz com que eles comecem a questionar um pouco esse controle excessivo da Igreja Católica dentro desse cenário europeu. E aí a gente vem para a definição do movimento, né? O renascimento cultural, pessoal, é um movimento de grande efervescência cultural, artística, científica, intelectual, que se faz presente na Europa basicamente ali dos séculos XV e XVI. Embora eu vá falar mais do Renascimento italiano, a gente tem que lembrar que o Renascimento ele se espalhou pela Europa como ondas. A gente vai ter uma manifestação do Renascimento português, do Renascimento espanhol, do Renascimento inglês, do Renascimento dos Países Baixos, mas eu vou acabar fazendo um recorte aqui, até porque o nosso tempo não é muito grande, mas eu vou fazer um recorte mais específico do Renascimento italiano. E aí, lembrando, se cultura é tudo aquilo que engloba criações humanas, o Renascimento ele está falando tanto de uma revolução no modo de se fazer de arte, mas também das mentalidades das pessoas na Idade Moderna. Também lembrar, pessoal, que é um movimento elitista, né? Na Europa do século XV e XVI, quem tinha tempo para se dedicar a essa efervescência cultural eram membros da alta burguesia, da nobreza, então não é um movimento que vai atingir a todos os habitantes da Europa de maneira homogênea. E aí vamos para os pontos importantes do movimento. O Renascimento é um termo que o Giorgio Vasari já usava naquela época, então os renascentistas já se auto-intitulavam assim, e é um período de produção artística e científica intensa. Grande parte das obras dos autores italianos, se a gente pegar aí Michelangelo, Da Vinci, Sandro Botticelli, vem todos desse período aí do século XV e XVI. A inspiração é a cultura greco-romana. Inclusive, se vocês lembrarem naquela discussão de aula da Idade Média, o termo Idade das Trevas para esse período foi dado pelos renascentistas, porque eles acreditavam que durante o período medieval o ser humano não tinha avançado em nada no que diz respeito à ciência, ao que diz respeito à mentalidade. Então era um período muito marcado por fome, peste, guerra, o controle da igreja. Então, o que os renascentistas queriam fazer renascer? De onde vem esse termo, né? Eles queriam fazer renascer a cultura do período clássico, mais especificamente Grécia e Roma. Então, quando a gente for analisar alguns quadros, algumas pinturas, a gente vai ver que a estética greco-romana está muito presente na produção artística. E não só a estética, mas, por exemplo, a filosofia, né? Muitos autores vão voltar lá na Grécia Antiga para tentar aprender um pouco com os filósofos clássicos e trazer esse conhecimento para a Europa da Idade Moderna. É um período também em que os artistas se profissionalizam.
a imagem do artista, do cara que assina suas obras e que quer ser conhecido como um pintor, como um escultor, isso se faz presente nessa época, e é um movimento essencialmente urbano, porque o dinheiro está dentro das cidades, a arte a gente sabe que até hoje é um elemento caro para ser produzido, então a arte se desenvolve onde o dinheiro está, e o dinheiro estava nos grandes núcleos urbanos, cheios de comércio, cheios de atividades, e é lá que o Renascimento ele vai se desenvolver. E aí a gente fala do pioneirismo italiano, né? O Renascimento como um movimento surge primeiramente na Península Itálica e a gente tem alguns motivos pelo qual isso aconteceu. Primeiro ponto, o controle das principais rotas de comércio do Mediterrâneo eram das cidades italianas. Isso significa que não só formou-se centros urbanos e comerciais muito ricos, acabei de falar que para produzir arte era necessário dinheiro, então os núcleos urbanos tinham muito disso, e o próprio intercâmbio cultural, porque, pessoal, o Renascimento não é um movimento essencialmente europeu, né? A cultura europeia, ela não se desenvolveu no vácuo, inclusive grande parte do que hoje a gente considera avanços científicos europeus, na verdade, vieram do contato com povos como os povos árabes, indianos, povos do norte do continente africano, que sofreram um apagamento histórico, porque a gente sabe que a história é muito eurocentrada. Mas não ignorem, inclusive quando a gente for falar de expansão marítima, os inventos científicos como astrolábio, a bússola, muitos desses equipamentos foram desenvolvidos por povos orientais e trazidos para a Europa por causa desse intercâmbio cultural que acontecia muito por causa do comércio. Então, as cidades italianas combinavam esses dois fatores. Além disso, grande parte da herança greco-romana, o dos templos, das esculturas, estavam localizadas nas cidades italianas. Então, a inspiração ali já rondava o ambiente dessas cidades. E, por fim, a presença dos chamados mecenas. Mecenas, pessoal, eram os patrocinadores dos artistas. A gente tem que lembrar também que existia uma rixa, uma rivalidade entre as cidades no que diz respeito ao status cultural. A cidade ser conhecida por ser a grande financiadora de um artista como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, como Rafael Sanzio, isso atraía os pintores para essas cidades e eles podiam pintar em grande medida porque eles tinham financiadores. A Igreja Católica também vai ser uma grande mecenas, é só lembrar que uma das principais obras-primas do Michelangelo, que é o teto da Capela Sistina, localizada no Vaticano, foi financiada pela Igreja Católica. Então, os mecenas eram os patrocinadores dos artistas aí, que viviam agora da arte, né? Não eram artesãos que também pintavam, era o artista nessa definição clássica. Aqui, só para a gente ver, né, as rotas de comércio, percebam a importância, né, da Península Itálica, que é localizada bem ao centro do Mar Mediterrâneo, e praticamente todas as rotas de comércio que circulavam pela Europa Ocidental passavam pela Península Itálica. E aí vamos ver algumas características do movimento. Primeiro ponto, o humanismo. Pessoal, o humanismo nada mais era do que a valorização do ser humano, das crenças e das capacidades. O ser humano passou a ser colocado como centro de todos os questionamentos e preocupações. E com o que os humanistas queriam romper ou o que eles queriam problematizar? O teocentrismo medieval, que dizia que era Deus no centro de tudo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com Deus no centro de tudo? Todo o pensamento científico, crítico do período medieval, ele era passado ali pelo pensamento religioso, né? O pensamento religioso atravessava esse modelo de pensamento. E o que os humanistas querem é meio que mostrar que se o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus, como é a própria narrativa religiosa, o ser humano precisa ser valorizado. Então, é por isso que nas obras renascentistas existiu uma grande curiosidade e fixação não só com a forma humana, mas com tudo que nós éramos capazes de fazer. Nossa estrutura de pensamento, o nosso poder crítico de analisar a sociedade. Então, tudo isso vai ser colocado pelos renascentistas como algo a ser exaltado. Lembrar também o quanto que a Igreja Católica considerava o ser humano como falho, pecador, e como que os renascentistas, pelo contrário, né, eles querem exaltar esses valores humanos. O racionalismo é uma outra característica importante.
na medida em que os renascentistas acreditam que todo conhecimento deve ser obtido por meio da observação e da experimentação dos fenômenos. Então, essa ideia de projetar a Deus ou algum ser desconhecido os acontecimentos, isso para os renascentistas não convence tanto. Então, eles propõem, por exemplo, a separação entre fé e razão. Não confundam e não achem que os renascentistas são ateus, ou seja, eles negam a existência de Deus. Pelo contrário, muitos renascentistas eram religiosos fervorosos, era o caso, por exemplo, do Galileu Galilei, mas eles acreditavam que era possível ler o mundo a partir de uma lente da razão e não apenas a lente religiosa, que era algo que a Igreja Católica impunha muito naquele momento. Aqui ao lado a gente tem a imagem do Nicolau Copérnico e do Galileu, que vão ser dois grandes defensores da teoria heliocêntrica, né? Defendiam aí que era o Sol que estava no centro do universo, que contrapunha a teoria geocêntrica da Igreja Católica. O Galileu Galilei vai ser perseguido pela Igreja, inclusive ele é obrigado a negar todos os seus experimentos. Ele morre com 89 anos, cego, em uma prisão domiciliar, ordenada pela Igreja Católica, e a Igreja veio a reconhecer que o Galileu, no final das contas, estava certo, mas isso vem um reconhecimento, acho que 250 anos depois da morte do Galileu, é que a Igreja Católica disse, estava certo, o Galileu é o Sol que está no centro do universo. E o Galileu, ele era um cara curioso, né? Ele vai construir um telescópio para conseguir comprovar a teoria dele. E isso é um ideal que os renascentistas prezavam muito. A ideia de que você tem uma teoria, isso precisa ser comprovado por meio da prática. E é aí a semente do método científico que vai ser amplamente explorada por outros cientistas ao longo dos séculos XVI e XVII, né? Chegando a Isaac Newton, Francis Bacon, vocês já devem ter estudado isso também em filosofia. Um outro princípio muito importante do Renascimento é o individualismo, lembrando o termo, a ideia de que o ser humano é um ser individual, dotado de vontades e de ações individuais, isso é algo novo para o período. O período medieval é muito marcado por enxergar o ser humano como parte de um coletivo. A ideia do ser humano dotado de desejos, de vontades individuais, isso era muito novo. E os artistas também mostram o individualismo na medida em que eles querem ser reconhecidos como criadores das suas obras. Então, hoje a gente sabe que o Shakespeare escreveu grande parte aí de peças de teatro, que o Da Vinci pintou ou fez determinado projeto. A gente sabe disso porque eles assinavam as suas obras. Eles queriam deixar claro isso, né? Que eles eram os criadores dessas obras. E também se relaciona com outro termo muito presente no Renascimento, que é o hedonismo, que é a busca pelo prazer. Eu gosto de usar como exemplo do hedonismo as obras do Shakespeare, se a gente pegar, por exemplo, a mais batida delas, né, Romeu e Julieta, que vivem ali um amor impossível por causa de uma rivalidade entre as famílias. Os dois estão um pouco se lixando se as famílias estão preocupadas com isso. Eles querem viver um prazer, um amor que é deles. Então, essa busca por desejos, por vontades individuais do ser humano, isso é muito presente dentro do Renascimento. E o classicismo, né? Já que o termo renascimento é fazer renascer a cultura greco-romana, a inspiração estética para as obras renascentistas vão beber muito da Grécia e de Roma. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o quadro O Nascimento da Vênus, do Botticelli. O tema é um tema considerado pagão, né? É o nascimento da deusa Vênus, a deusa do amor para os romanos. E aí observem quanto que a estética ali é muito inspirada na cultura e na arte greco-romana. Então, isso também é um ponto forte dentro do Renascimento. Aqui só alguns principais elementos, né, no caso da pintura, que os renascentistas trazem, só para a gente fazer um comparativo, né? A arte medieval, pessoal, ela deve sim ser muito valorizada. Às vezes, quando a gente coloca em comparação a arte medieval com a arte renascentista, a arte medieval fica um pouco pálida, fica até um pouco tosca. Mas cuidado, tá? Os renascentistas só conseguiram adquirir um ideal de arte porque eles tiveram também o período medieval, querendo ou não, para se inspirar. Aqui dá para a gente ver, por exemplo, uma pouca preocupação que a arte medieval tinha com a estética e com a anatomia humana.
com proporção e com a presença dos elementos dentro dos quadros. Aqui dá para a gente ver um Jesus Cristo muito maior do que os outros elementos, uma pouca preocupação com a estética, inclusive os bebês medievais eram pintados de uma maneira incrivelmente feios, esquisitos, porque não eram crianças, né? Eram homens em miniaturas, o termo disso eram os homúnculos, que eles faziam, então, bebês, aqui a gente tem Jesus e a Virgem Maria, Jesus Cristo sendo representado como uma espécie de adulto em miniatura. Os artistas medievais eles estavam muito mais preocupados com a mensagem que eles queriam veicular na imagem, muito mais do que com a estética. E os renascentistas meio que combinam os dois. Os temas religiosos católicos permanecem nas pinturas, mas eles também estão preocupados com uma questão estética. A pintura a óleo é algo introduzido aí pelos renascentistas, aqui dá para a gente ver um quadro do Jan van Eyck. Observem também temas banais, né? Aqui a gente tem um casal de burgueses sendo pintados, muito possivelmente essa imagem foi encomendada a um artista por um burguês que tinha dinheiro para pagar, e aí dá para a gente ver os temas banais também povoando aí os temas das obras renascentistas. A técnica do esfumato, a Mona Lisa, que a gente sabe que é considerada hoje uma das grandes obras-primas do Leonardo da Vinci, embora ela tenha demorado a receber esse reconhecimento, ela recebe em grande medida porque ela foi roubada do Museu do Louvre, e aí as pessoas desempenharam ali um interesse para saber esses mistérios que circundam a Mona Lisa, mas a Mona Lisa é só uma entre as várias obras do Leonardo da Vinci, e aqui mostra o quanto que ele dominava com maestria a técnica do esfumato, que é fazer essas transições do claro e do escuro dessa forma esfumaçada, né? É uma marca registrada aí do quadro do Da Vinci. A presença da perspectiva também se faz presente. Aqui a gente tem essa sensação de profundidade que os renascentistas conseguiam imprimir nos seus quadros, isso porque eles criavam essa ilusão de profundidade, de tridimensionalidade, ao estabelecer um ponto de fuga, que é para onde os nossos olhos eles miram, e aí dá essa impressão de que o quadro continua, né? Essa falsa sensação de uma tridimensionalidade. E os temas religiosos permanecem. Como eu falei lá no início, o fato dos renascentistas estarem questionando a igreja e o teocentrismo não fazia deles ateus, pelo contrário. Aqui a gente tem a obra do Michelangelo, o teto da Capela Sistina. Esse é o detalhe mais famoso, que teria sido Deus criando Adão, né, dando aí o toque de vida ao ser humano. Então observem o quanto que eles combinam a harmonia estética, uma preocupação com a estética humana, mas também uma preocupação com a mensagem que eles queiram veicular. Então não confundam. O fato dos renascentistas estarem questionando a Igreja Católica não os fazem inimigos da Igreja. Pelo contrário, a Igreja vai ser uma grande financiadora dessas obras. E a escultura, né, que também vai se fazer presente aí nas obras renascentistas, aqui a Pietà do Michelangelo, que é ali o momento em que Nossa Senhora recebe, né, Jesus Cristo em seu colo, o corpo do seu filho desfalecido, e o sofrimento dela em relação a esse evento. O Michelangelo foi um dos principais artistas aí que mais dominou com maestria a escultura. Num comparativo, dá para a gente ver que a escultura medieval era muito mais simples, uma preocupação com a estética muito menor, quando a gente compara, por exemplo, com Davi, do Michelangelo, uma outra obra clássica, completamente inspirada nos princípios gregos, a exaltação do corpo humano, da forma, da proporção, tudo isso está presente dentro dessas obras. Aqui no plano detalhe, né, o nível de detalhamento e tudo isso, pessoal, feito à mão, né, esculpido em mármore e aí figura como uma das obras-primas do Michelangelo dentro do renascentismo. Aqui só um adendo, porque muitas vezes eu ouço dos meus alunos questionamentos sobre e as mulheres, né? Elas não participaram do movimento renascentista? Participaram. Acontece que no caso das mulheres houve um apagamento histórico, justamente porque os papéis sociais atribuídos às mulheres impuseram várias restrições, desde a limitação com o uso de modelos nus ao vivo, ou a dissecação de cadáveres para entender melhor o funcionamento do corpo humano, e até também ao papel que se esperava que a mulher ocupasse, que ela fosse esposa, né, filhas, mulheres, e aí basicamente as filhas de nobres ou filhas de grandes
grandes pintores renomados é que puderam ocupar esses espaços. Aqui no final dos slides eu coloquei algumas pintoras, caso vocês queiram buscar um pouco da história dessas mulheres, porque é importante, né, a história resgatar aí tantas mulheres que sofreram apagamento ao longo de tantos séculos. Pessoal, é isso então. A nossa aula continua nos comentários. Dúvidas, me procurem pelos canais abertos de comunicação. Beijo para vocês, bons estudos e até a próxima.